durante quase um ano eu venho convidando uma pessoa que certamente faz parte de bons anos dos 450 anos de Mogi, para vir aqui ao meu programa para a gente bater um papo. É uma pessoa muito querida aqui em Mogi das Cruzes, que é o Dr. Shoji Kiyokawa, da Kiyokawa Imóveis. Tenho pedido muito para a gente bater um papo. Gostaria que a gente falasse um pouquinho da história de Mogi também. Mas... Cláudio, realmente eu recebi o convite, né? Agora, eu tenho recusei muito porque sou muito direto nas respostas e muita gente não quer ouvir a pessoa gosta de ouvir assim o pensamento dele, e eu falo o que eu penso, e isso dá uma complicação, né? Não sei, a pessoa, em vez de gostar de mim, pode odiar, né? E não sei se isso... Como é que hoje começou a sua vida como corretor de imóveis? Cláudio, eu na verdade nasci num bairro, né? Bairro Porteira Preta. Meu pai, né? Todo mundo, né? Todos nicei, né? Acho que na minha idade, eu tô com 64 anos, a maioria, acho que a origem é lavoura, né? Então, com 11 anos... Você pegou na enxada também? Peguei um pouquinho, né? Um pouquinho, mas é pouca coisa, né? Porque eu estava com 11 anos, né? E meu pai perdeu tudo. Nós morávamos no bairro Porteira Preta. Então, até 11 anos, quer dizer, a gente vivia assim, uma miséria, né? Não tinha sapato, não tinha nada. Brincadeira era caçar rolinha, passarinho, né, com esquilinho, né? Pescar na lagoa, essas coisas. Quer dizer, não tinha nem vara, a gente pescava com alfinete, né? A gente fazia um anzol meio adaptado. Então, uma brincadeira assim da época, né? Com 11 anos, então, eu vim para Mogi e estava no 4º ano do grupo. Fui transferido para Coronel Almeida, né? Na época, uma escola boa, né? E no meio do ano. Então, no bairro era escola mista, né? Eu não sei se é mista porque era uma mulher, um homem, ou porque era misturado, acho que primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, não sei explicar. Só sei que falava escola mista. E no bairro, minha média era boa, né? Estudava, né? E nota boa, né? E transferi para primeiro grupo no meio do ano. Aí comecei a tirar 0, acho que a nota máxima que eu tirei era 4, né? Eu fui reprovado. Mas continuei, né? 11 anos. Aí fui também trabalhar. Meu pai falou, tem que trabalhar. E eu fui trabalhar como office boy, né? Não era office boy na época. Eu fui trabalhar no escritório do Dr. Mário Cacchiuti, escritório como de conta contínuo? Não é bem, na época era aprendiz, quer dizer, a menor... Era um faz tudo. Mais ou menos isso, né? Quer dizer, eu entrei mais para espanar, tirar o pó do escritório, encerar, lavar banheiro. E na época, eu lembro que sábado, por exemplo, a gente precisava encerar o escritório, pegar o escovão, colocar o palha. Isso no sábado? Sábado. Palha, né? Raspar, depois tirar o pó, depois usava, acho que, querosene, depois esperava secar, depois colocava a cera, passava a cera, e depois passava escovão para lustrar, né? Mas o escritório é pequeno, né? Era uma sala de 3,5 por 3, né? E fui o primeiro funcionário do Dr. Mário Cacchiuti, né? Um escritório de contabilidade. E também o escritório de contabilidade, na época, era diferente, né? Porque serviço era, assim, licenciar bicicleta, coisa de tempo de onça, né? Licenciar carroça, quer dizer, então colocava uma placa, ia na prefeitura, lacrava a bicicleta, tinha uma placa. E o serviço que eu fazia muito era venda e compra de bicicleta usada, cavalo, mula, assim, e precisava fazer o recibo. E nesse recibo precisava colar selo,
que era o imposto que o governo cobrava, né? Então, em cima do selo, precisava o vendedor assinar e reconhecer firma. Esse era o documento de domínio, de prova de que comprou, né? E eu lembro que na época eu fazia muito recibo, porque tinha um nordestino, né? Acho que tinha um nome de Curisco, né? Sei, ele vinha, sei, toda semana, sabe? Vendendo cavalo, bicicleta. E eu não sei, né, a origem, né? Não sei se realmente ele negociava ou do... Sei. Eu acho que ele vinha me procurar porque era criança, não fazia pergunta, então fazia muito serviço. E não lembro se ele dá a caixinha, não lembro, acho que não recebia, não. E interessante, né? Durante 6 meses, mais ou menos, então, depois do mês de julho, né? Comecei a trabalhar, não recebi nenhum salário. Eu lembro que o primeiro salário que recebi foi depois de 6 meses, mas não era assim. Se hoje o salário mínimo era 510, acho que ele deu acho que uns 10 reais, né? Fiquei tão contente, né? Qual a sua idade na época? 11 anos, né? 11 anos. 11 anos. Aí a legislação foi mudando, né? Quer dizer, eu me tornei, por exemplo, chefe, acho que com 14 anos já. 14 anos. Então, com 14 anos, eu ficava com chave do escritório, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu fechava o escritório. Quer dizer, eu fiquei adulto assim, foi obrigado, né? E também é o seguinte, eu lembro na época que veio um cliente, seu Koeiji Adachi, que era dono do Cerâmico São Paulo Adachi, logo no começo, né? Ele veio, vamos tomar café, né? Eu com 11 anos, tomar café, né? Não. Falei, não, muito obrigado, né? Levei uma bronca, porque falou que é falta de educação. Então eu fui tomar café, fui obrigado a tomar café. E toda semana ele vinha, vamos tomar café. Quer dizer, então, com 11 anos, eu já tinha relacionamento com um adulto. Quer dizer... Que era um relacionamento comercial. E eu queria tomar Guaraná, né? Porque era difícil, né? Na época, né? Mas eu fui obrigado, né? E, assim, vida, assim, 11 anos, foi uma vida difícil, porque família veio, quer dizer, meu pai é lavrador, chegou na cidade e não tem emprego. Ele, quer dizer, eu lembro que ele fazia assim, sonho, né? Sabe, comprou um ponto de sonho, ponto, assim, de entrega, risole. Então ele acordava, acho que 2 horas da madrugada, preparava sonho e vendia nos bares. E eu lembro que ele comprou, junto com esse ponto, quer dizer, uma bicicleta velha e um cesto atrás, né? Que ele fazia e ia entregar nos bares. E ele, com esse dinheiro, parece que ele comprava o arroz do dia. Eu que lembro que é isso. Interessante, nesse período de 11, 12 anos, eu lembro que, como a família não tinha condição de comprar carne, peixe, eu ia pescar no Tietê. Mas não porque eu gostava do peixe. Por necessidade. Necessidade, quer dizer, como se fosse um nativo, né, atrás da comida, né? Então, eu ia lá aqui no rodeio, né, tem um ponte de madeira, lá, né, todo sábado e domingo ia pescar. Se fizesse sol, pescava lambari. Se fizesse chuva, pegava mandi. Então, eu lembro que sábado na janta, domingo no almoço, domingo na janta, segunda no almoço tinha peixe, que eu ia pescar. Mas não é porque eu gostava, fui atrás da comida, né? E também foi assim um aprendizado, porque eu tive um chefe lá, né? Talvez ele queria que eu saísse. Não vou dizer o nome, né? Porque você imagina, eu caçando passarinho, chega na cidade, começar a mexer com documento, é complicado, né? Então, e tinha dificuldade em aprender, né? Aí eu lembro que ele, toda vez que explicava, eu fui a perguntar e eu não aprendia. Aí ele falava assim, só sei que eu lembro que ele chegava assim, você é um burro, né? Gritava assim, toda vez gritava, né?
E um dia, belo dia, né, ele falou, fui perguntar, ele falou, não te vou te ensinar mais nada, né? Se vira. Que foi bom. Hoje agradeço a ele. Porque com essa palavra, se vira, eu fui obrigado a buscar as buscar respostas. os meios para resolver. Quer dizer, então, para fazer um documento, eu fazia modelo, isso, ia copiar, isso, quer dizer, então... Foi se virando. Se virando, né? E sempre foi se virando, quer dizer, foi um aprendizado bom. Eu não fico com raiva dele, porque hoje eu agradeço a ele, porque se eu cheguei até onde eu estou, porque graças a ele. Porque se ele tivesse, se eu tivesse saído de lá, talvez eu não estava no meu escritório. Aí foi assim, veio, assim, o escritório veio crescendo, né? Porque eu fui o primeiro funcionário do escritório Kakeuchi. E o escritório foi crescendo, serviço aumentando, tal, veio os colegas, mas a maioria não aguentou, porque ele não pagava salário, todo mundo aprendiz, né? Ficava 6 meses e ia embora, porque não recebia nenhum salário. Só eu, né? Que era meio, acho que era bobo, viu? Eu acho que era, não sei, inocente, né? E nessa época do Kakeuchi, já havia alguma ligação com imobiliárias? Com Não, imóveis? eu estou contando minha história assim, mais ou menos, qual a minha profissão, até onde eu cheguei, né? Porque eu fui despachante, mais ou menos despachante. Aí eu me formei, acho que foi em, vamos ver se lembro, né? Contador com 20 anos. 20 anos. Eu fiz o Liceu Brás Cubas, uma escola muito boa, profissionalizante. Aprendi a fazer o balancete, balanço de uma empresa. Dr. Plínio, né, saudoso Dr. Plínio, ele tinha um ideal, né, ensino mesmo, né, não era dinheiro, quer dizer, são pessoas com ideal, né. E né, na Liceu Brás Cubas, realmente eu tive a base da minha vida. E na época, com 20 anos, eu lembro que o Dr. Kakeuchi tinha ele estava cheio de serviço e o serviço estava tudo atrasado. Aí ele falou, não, nós não vamos pegar mais serviço de contabilidade. Imagina, né? Quer dizer, loucura, né? Em vez de aumentar o pessoal, ele disse que não ia pegar, né? Aí eu achei uma oportunidade e eu falei, Dr. Kakeuchi, eu vou fazer a contabilidade, porque eu me formei, eu sei fazer. Aí eu comecei a atender contabilidade. E de repente, quer dizer, foi, eu acho que em 65, né? 65, Revolução foi em 64. Isso. Aí o Roberto Campos, eu lembro que era, acho que ministro da Fazenda, né? Ele fez algumas modificações, criou ICM, acho que na época. Então, o selo, aquele pagamento por selo, né? Mudou para ICM, né? Então, as empresas, quer dizer, todo mundo que abre comércio precisava ter um contador mesmo, né? E eu peguei essa fase, e em questão de, vamos dizer, 1 ou 2 anos, né? Eu só sei que formei, assim, 80 inscritas, 80 clientes. Só que, quando chegou nessa fase, eu já tinha passado, acho que aquela fase de aprendiz, né? Quer dizer, então, eu fiz uma condição, falei, Dr. Kakeuchi, da contabilidade metade é meu. Eu que fiz Sim. a condição. Não perguntei quanto que era a minha parte. Eu dou metade para o senhor e metade é meu. Aí eu comecei a ganhar dinheiro. Com 20 anos, mais ou menos. Eu lembro que extravasei nessa época, sabe? Lá tinha, acho que o melhor restaurante chinês mesmo, né? Um restaurante chinês, aquele... eu lembro que o Seu Sul, né, na Paulo Frontin, montou o restaurante chinês e contratou um cozinheiro profissional. Na época, eu lembro que ele pagava em dólar o salário. Só que o cozinheiro só veio para cozinhar. Lembro que eu comi todo tipo de cardápio. Todo dia ia almoçar lá sozinho, né? Extravasei, porque eu, né? Quer dizer, extravasei mesmo, né? Quer dizer, você sabe, quando você está sem dinheiro, sem nada, não tinha nem dinheiro para café, de repente você começa a ganhar, quer dizer, 20 anos. Eu acho que hoje seria uma faixa de, não sei, 5 mil reais, de repente, né?
De repente você começa a ganhar 4 mil, 5 mil reais. E foi uma época que você, quer dizer, você compra o que acha que deve comprar, né? Foi uma época assim de, eu não sei, né? Acho que você fica contido, né? Aí você... E foi assim, de repente, durante 2 anos, então, fui despachante e contador. Aí, lembro que houve algum problema no escritório. O doutor Caquiuti ia montar um escritório em Suzano, sabe, um filial. E eu não fui convidado, né? Eu não sei, eu fiquei mais que meio... já vou sair daqui, né? Aí eu resolvi montar o escritório junto com o meu irmão, né? Sachihiro Kiyokawa, contador, né? Ele já era subcontador na Granja Progresso. Então ele fazia contabilidade. Então nós abrimos um escritório. Foi de contabilidade. Contabilidade. Foi em, acho que 60 e... Eu estava em 1967. 67. E nós abrimos um escritório com eu, meu irmão, Sachihiro, tinha o Minoru e o Joãozinho, o office boy. 4 pessoas. Interessante, né? E na época, logo que abri, veio uma pessoa, né, tomar café comigo. O investigador chamado Hélio Pong. Ele está vivo, né? Ele é aposentado. Tomando café, ele disse: Kiyokawa, por que você não manda aviso de vencimento do licenciamento de carro, né? Achei uma boa ideia, né? Então fui na delegacia, peguei a lista dos carros e fiz uma primeira mala direta, acho que de Mogi. Então mandava uma cartinha dizendo que o licenciamento do carro ia vencer, que a gente estava à disposição. Não foi uma carta assim bem agressiva, um aviso, né? Isso foi uma avalanche de clientes, então. Foi novidade, né? Então o escritório despachante estourou, sabe? No segundo mês, faltou funcionário. Nós chamamos já outro irmão, né? Quer dizer, então o escritório cresceu. E também aconteceu o seguinte, na época certa, 67 ou 60 e pouco, saiu a alienação fiduciária, que deu abertura para financiamento de carro. Então, na época, eu acho que a autoescola, despachante, todo mundo ganhou dinheiro, porque ninguém tinha carro. Aí veio o financiamento... Facilitou a aquisição do automóvel. Então, todo mundo foi tirar carta, comprar carro, quer dizer... Então, esse crescimento da indústria automobilística, eu entrei na hora certa. Chegamos a dominar 80% do licenciamento de carro novo. 80% que era grande. Então, foi um estouro, né? Quer dizer, aí eu fiquei, acho que durante 5 anos, junto com meus irmãos. Só que nessas alturas, o meu irmão Hiromi também veio. Então, primeiro veio o Hide, que nome dele não é Hide, Hidekazu. Né? Todo mundo chama de Hide, mas é Hidekazu. Até numa viagem deu uma confusão, uma pessoa, a agência de turismo conhecia como Hide, colocou Hide Kiyokawa. E quando foi embarcar, aí complicou. O nome não batia. Quer dizer, todo mundo conhece por Hide, né? Aí fiquei, assim, 5 anos mais ou menos, e eu cheguei à conclusão de que 4 pessoas dentro do escritório, 4 famílias, não iam conseguir. Aí eu me formei em Direito em 71. Aí, perto do escritório, tinha um escritório do Dr. Lúcio de Mello, saudoso Lúcio de Mello, né? Todo mundo, acho que conhece, ele era fanhoso, né? Tinha todos os defeitos, corcundo, manco, mas um profissional excelente, né? E eu encaminhei um cliente. Não lembro, era uma cobrança eu não sei, acho que era dívida, sabe?
Aí ele resolveu em questão de uma semana. Né? Aí quando terminou, ele falou, ó, que o cara, aqui é a sua parte. Não, eu não quero não. Eu sei que ele deu uma participação. Aí nessa hora ele falou, que o cara, você não quer trabalhar aqui? Eu estou pensando, né? Aí na questão de 2 ou 3 dias, eu entrei no escritório dele, como aprendiz também. Em imobiliária? Não, escritório de advocacia. De advocacia já. Ah, tá certo. Aprendiz. Mas já era formado em advocacia? Formado. 71 eu me formei, logo em seguida eu entrei no escritório. Eu quero saber mais coisas desse escritório, desse teu início da advocacia, mas já, logo após o nosso intervalo.